Bem-vinda ao Dona de Si aos 60. Aqui, a gente não pede licença para existir, não se encolhe para caber e não aceita migalhas com embalagem de romance. Se você chegou até aqui, talvez esteja cansada de ser forte por todo mundo e frágil só quando está sozinha. Cansada de esperar por alguém que aparece quando quer, some quando convém e ainda te deixa com a culpa de exigir demais. Hoje, eu vou te mostrar uma verdade que pode doer no começo, mas cura. Enquanto você continuar disponível a qualquer custo, ele não vai te valorizar como você merece. E não é sobre virar fria, nem sobre jogar joguinhos. É sobre recuperar a sua dignidade, reposicionar sua energia e lembrar, de uma vez por todas, que aos 60 a gente não implora por escolha. A gente se escolhe primeiro. Existe uma verdade que muda o jogo e que eu preciso colocar logo na mesa. Enquanto você continuar sempre disponível, aceitando migalhas e ficando de prontidão emocional, ele não vai te valorizar do jeito que você merece. Não porque você não seja incrível, não porque falte beleza, inteligência ou coração, mas porque o cérebro humano aprende valor pela possibilidade de perda. Quando não há risco nenhum, a mente relaxa, acomoda e para de investir. E antes de continuar, faz um favor para você e para mim. Se inscreve no canal e deixa o like agora. Tem muita coisa aqui que não é sobre pegar um homem, é sobre você recuperar sua dignidade e nunca mais se colocar no lugar de opção. Isso muda a sua vida inteira, não só um relacionamento. Agora, eu quero falar com você que está cansada. Cansada de esperar mensagem como quem espera chuva no deserto. Cansada de aceitar silêncio como resposta. Cansada de ser a pessoa que acolhe, entende, perdoa, segura a barra, enquanto ele aparece quando quer e some quando convém. Você que virou terapeuta emocional de alguém que não te oferece nem o básico: presença, coerência, respeito. Você que se percebe se diminuindo, fazendo o papel que te fere, mas ainda assim se agarra à esperança de que um dia ele vai acordar, finalmente, enxergar o seu valor. Deixa eu ser direta. Esse um dia não chega enquanto você continuar provando que ele pode te ter sem esforço, sem responsabilidade e sem consequência. A mente masculina, na maioria dos casos, responde com força a uma dinâmica simples. O que é escasso, valioso ou difícil de acessar tende a ser percebido como mais importante. Isso não é magia sobrenatural, é psicologia do comportamento. É o mesmo mecanismo que faz alguém dar mais valor a algo quando percebe que pode perder. E sim, isso acontece em relacionamentos também. Talvez você já tenha notado o padrão. Homens muitas vezes ficam obcecados por mulheres que têm vida própria, que não estão sempre no modo espera, que não giram em torno deles. Não é que essas mulheres sejam necessariamente mais bonitas ou mais interessantes. É que elas emitem, sem precisar dizer, um sinal que o cérebro interpreta como valor: eu não sou garantida. E quando você se torna garantida, previsível e acessível a qualquer custo, você deixa de ser escolhida e passa a ser administrada. Ele te coloca numa prateleira emocional. Pega quando quer, devolve quando não quer, sem urgência nenhuma. E aqui tem um ponto delicado que quase ninguém te conta. Muitas vezes ele não faz isso com crueldade planejada. Ele pode até gostar de você, sentir carinho, ter momentos bons. Só que gostar não é o mesmo que escolher. Carinho não é o mesmo que compromisso. E quando você oferece tudo, mesmo recebendo pouco, você cria um desequilíbrio de poder que coloca você na posição de quem implora e ele na posição de quem decide. Isso mata o respeito aos poucos. E sem respeito, não existe amor saudável que sobreviva. Aí você me diz: mas eu demonstro porque sou verdadeira, eu sou intensa, eu sou leal. E eu acredito. Só que existe uma diferença enorme entre ser verdadeira e se abandonar. Existe um abismo entre ser amorosa e ser previsível. Entre ser generosa e ser disponível para alguém que não merece acesso a você. Quando você entrega seu melhor para alguém que te dá o mínimo, você não está provando amor. Você está ensinando ao outro o quanto você tolera. Repara como isso se expressa no dia a dia. Você manda uma mensagem cheia de cuidado e recebe uma resposta de uma palavra, e mesmo assim continua conversando como se nada tivesse acontecido. Você ajusta seus planos quando ele aparece do nada. Você aceita sumiços sem explicação. Você perdoa sem mudança. Você engole o incômodo para não parecer chata. Sem perceber, você vai sinalizando: eu aguento. E quando a pessoa aprende que você aguenta, ela testa mais. Não necessariamente porque é um monstro, mas porque comportamento sem consequência tende a se repetir. E aí nasce o ciclo mais cruel. Quanto mais você tenta consertar a relação com mais disponibilidade, mais você se sente pequena. Você se odeia por ter aceitado, mas volta a aceitar. Você promete que não vai mandar mensagem,
mas manda. Você diz que vai se afastar, mas não consegue. E, pouco a pouco, além de estar frustrada com ele, você passa a ficar frustrada com você mesma. Isso corrói sua autoestima. E quando a autoestima cai, a esperança vira vício. Só mais uma chance, só mais uma conversa, só mais uma prova de que eu sou suficiente. A virada começa quando você entende que o problema não é amar. O problema é amar alguém mais do que ama a sua própria paz. O erro não é sentir. O erro é se colocar como acessível a qualquer custo, como se seu coração fosse um serviço 24 horas. A mudança real não é uma frase decorada, é uma postura. A frase, quando chegar a hora, só funciona se ela for a consequência natural de uma decisão interna. Eu não negocio minha dignidade. Nos próximos minutos, e nas próximas partes, eu vou te guiar por esse processo com clareza. Porque o medo da perda é um gatilho tão poderoso, como você recupera seu valor sem virar uma pessoa fria, e qual é a forma mais digna de comunicar que você não aceita mais ser opção. Mas antes disso, eu preciso que você faça uma pequena checagem honesta. Se ele nunca mudasse, se ele continuasse exatamente do jeito que está, você escolheria continuar vivendo assim? Porque é essa pergunta que começa a te devolver para você. Se esse texto encostou em alguma ferida que você conhece, escreve nos comentários uma frase só. Eu mereço ser escolhida. E, se você conhece uma mulher que está vivendo isso em silêncio, compartilhe este vídeo com ela hoje, porque às vezes a gente só precisa ouvir a verdade no momento certo para parar de se abandonar. Na parte 2, eu vou te mostrar por que a mente dele só acorda quando sente risco real de perda, e como você vira essa chave sem fazer joguinho barato e sem se destruir por dentro. Porque a grande armadilha é tentar parecer forte por fora enquanto continua presa por dentro, e homem percebe essa incongruência como quem sente cheiro de fumaça antes de ver o fogo. Existe uma dinâmica que quase ninguém entende. Quando você persegue, você ativa nele o instinto de fuga. Quando você recua de verdade, você ativa o instinto de busca. E não é porque ele é o caçador e você a presa num teatrinho antigo. É porque o cérebro humano responde à escassez com atenção. O que é garantido vira pano de fundo. O que pode desaparecer vira foco. Repara na crueldade silenciosa disso. Enquanto você passa o dia analisando cada detalhe, ele muitas vezes está vivendo normalmente. Não porque você não importe como pessoa, mas porque a relação foi colocada numa categoria mental de sempre disponível. É como um aplicativo no celular, você usa, mas não valoriza. Só que quando aparece a notificação de que vai ser descontinuado, de repente você lembra o quanto era útil. É o mesmo princípio, só que aplicado ao coração. E é por isso que o seu maior erro não foi amar, foi ficar acessível demais para alguém que ainda não decidiu ser homem de verdade com você. Agora, calma. Isso não significa virar uma pessoa fria, manipuladora ou fazer joguinho para provocar ciúme. Isso só cria mais bagunça. O que funciona é você fazer uma mudança real, prática e consistente na sua vida. Uma mudança tão visível que ele percebe sem você precisar explicar. Porque quando você explica demais, você negocia. E quando você negocia seu valor, você já perdeu metade da força. Então eu quero que você entenda 3 gatilhos psicológicos que mexem com ele de um jeito quase inevitável. O primeiro é a aversão à perda. O ser humano sente a dor de perder com mais intensidade do que a alegria de ganhar. Por isso tanta gente fica presa em relações ruins, prefere a certeza do pouco ao risco do nada. Só que esse mesmo mecanismo também age nele. Quando ele sente que pode perder acesso a você, o cérebro dele começa a recalcular seu valor. Aquilo que era cômodo vira ameaça. Aquilo que ele tratava como opção começa a parecer raro. O segundo é o investimento. Quanto menos ele investe, menos ele se apega. Não é romântico, mas é real. O vínculo não nasce só do que você dá. Nasce do que ele faz por você. Tempo, esforço, cuidado, consistência. Quando você faz todo o trabalho emocional, você rouba dele a chance de investir. Sem investimento, o apego dele fica raso. Ele acostuma a receber, mas não aprende a construir. O terceiro gatilho é o contraste. Quando você está sempre disponível, você vira rotina. Quando você se torna imprevisível no sentido saudável, ocupada com sua própria vida, centrada, com limites claros, você vira contraste. E contraste chama atenção. É como uma música que você nem notava tocando baixo no fundo, até que ela para. O silêncio grita. E aqui entra a parte que ninguém quer ouvir, mas que liberta. Você não vai conseguir mudar o comportamento dele tentando convencer, explicando, chorando, discutindo, mandando textão ou provando amor. Você muda a dinâmica mudando o seu lugar nela. Seu valor não aumenta quando você implora para ser vista.
Seu valor aumenta quando você passa a se ver, se escolher e se tratar como prioridade. Agora, na prática, o que isso significa? Significa que você para de recompensar o mínimo. Você para de responder no impulso. Você para de estar toda vez que ele chama, especialmente quando ele te procura só quando está carente, entediado ou sem opção. Você começa a criar uma distância emocional estratégica, mas não no sentido infantil de sumir para punir. É distância para respirar, para se reconstruir, para parar de viver em função do humor dele. E tem uma diferença essencial aqui: distância verdadeira não é silêncio vazio esperando ele sentir falta. Distância verdadeira é vida preenchida. É você se comprometer com você com o mesmo zelo que você se comprometeu com ele. Porque se você só some e fica em casa olhando o celular, você não se tornou escassa. Você se tornou ausente fisicamente e ainda disponível mentalmente. E homem sente isso. Ele sente quando você está presa, mesmo calada. E aí ele não respeita. Então eu quero te dar um mapa simples de reposicionamento, antes da tal frase aparecer na parte 3. Primeiro, pare de explicar o óbvio. Se ele não está te escolhendo, não adianta fazer palestras sobre como você merece ser escolhida. A aula só serve para ele aprender a te enrolar melhor. Segundo, estabeleça pequenos limites e observe. Você não precisa anunciar agora eu mudei. Você só muda. Responde quando pode, não quando ele quer. Mantém suas rotinas. Não cancela seus planos. Não corre. Se ele está acostumado a te acionar como um botão, você precisa tirar o dedo dele do seu interruptor. Terceiro, devolva a responsabilidade emocional para ele. Se ele sumiu, ele explica. Se ele quer voltar, ele mostra com ações. Se ele está confuso, ele se organiza. Você não vai mais ser a secretária da indecisão dele. E aqui está o teste mais difícil. Você precisa estar disposta a aguentar o desconforto da ausência de resposta. Porque nos primeiros dias ele pode não reagir. Ele pode ficar em silêncio achando que você vai dobrar, como sempre dobrou. Esse é o momento em que muita mulher destrói tudo. Manda tá tudo bem. Manda você viu minha mensagem. Manda só queria conversar. E pronto. Ele aprende que você blefa. Aprende que basta esperar e você volta sozinha. Mas se você sustenta, algo muda. Ele começa a sentir a falta do acesso. Ele começa a perceber que não tem mais você na palma. E aí ele tende a voltar, muitas vezes de forma casual, como quem joga uma isca. E aí, sumida. E é aqui que você precisa de calma e dignidade. Porque a forma como você responde a essa primeira isca define o novo lugar que você vai ocupar. Na parte 3, eu vou te entregar exatamente como conduzir esse momento sem humilhação, sem joguinho e sem perder sua força. E aí sim eu vou revelar a frase, mas com um detalhe que quase todo mundo ignora. A frase certa, dita com a energia errada, vira piada. A frase certa, dita com verdade, vira terremoto. Se você está acompanhando até aqui, comenta eu estou me escolhendo e compartilha este vídeo com uma amiga que vive sendo quase. Muita gente assiste esse tipo de conteúdo e não se inscreve. Então confere agora se você está inscrita, ativa o sininho e fica por perto, porque quando sair vídeo novo, ele pode ser exatamente a chave que você precisava no dia certo. Chegou o ponto em que muita mulher trava, porque é aqui que o coração quer correr atrás e a dignidade precisa aprender a andar com passos firmes. Você já entendeu o mecanismo. Quando ele sente que você é garantida, ele relaxa. Quando ele percebe que pode perder o acesso, ele presta atenção. Só que a grande diferença entre uma virada saudável e um joguinho cansado é a intenção. Isso não é sobre fazer ele sofrer. É sobre você parar de se colocar num lugar em que você sofre todos os dias. É sobre você voltar a ser dona da própria energia. Então vamos falar do momento decisivo. Quando ele aparece do nada, depois de um sumiço, ou quando ele manda aquela mensagem morna, meio casual, como quem bate na porta para ver se ainda tem chave debaixo do tapete. Oi, sumida. E aí, tudo bem? Saudades. E a sua vontade é responder rápido, explicar, perguntar onde ele estava, dizer que ficou magoada, aproveitar a oportunidade para resolver. Só que esse impulso é o que mantém a mesma dinâmica viva. O primeiro passo aqui é simples, mas poderoso: você desacelera. Você não precisa provar maturidade com rapidez. Respeito não se conquista com pressa. Se você responde no susto, você volta para o papel antigo, a disponível. E não é sobre dar gelo por orgulho, é sobre não reagir como alguém que estava esperando. É sobre responder como alguém que tem vida, rotina, prioridades e paz para proteger. O segundo passo:
Você para de oferecer estrada para quem só aparece com bicicleta furada. Ele quer entrar sem compromisso. Você não dá. Ele quer conversa sem clareza. Você não dá. Ele quer clima sem responsabilidade emocional. Você não dá. Isso não exige grosseria, nem drama, nem sermão. Exige uma coisa só: limites curtos e consistentes. Agora eu vou te dizer a frase, mas presta atenção no detalhe: não é uma fórmula mágica. É uma porta. E quem decide atravessar é ele, com atitudes. A frase serve para você encerrar o ciclo de migalhas e deixar claro qual é o seu padrão daqui para frente. A frase é: eu gosto de você, mas eu preciso de alguém que me escolha com clareza. Do jeito que está, não me faz bem. Se você quiser algo sério, me mostra com atitudes. Pronto. Simples. Sem ameaça. Sem chantagem. Sem novela. Só verdade. E repara como ela funciona por 3 motivos muito humanos. Primeiro, ela não nega sentimento, então não vira um teatro. Você não está fingindo indiferença. Segundo, ela estabelece um critério: clareza e escolha. Terceiro, ela coloca a responsabilidade no lugar certo: atitudes. Você sai do papel de convencer e entra no papel de observar. E agora vem a parte que dá poder a qualquer frase: o que você faz depois. Porque se você diz isso e, na sequência, volta para o mesmo padrão, você transforma suas próprias palavras em papel molhado. Você comunica que limite é só decoração, não estrutura. O depois é assim: você não fica puxando assunto. Você não fica fazendo acompanhamento emocional. Você não fica perguntando se ele entendeu. Você segue a sua vida. Se ele quiser algo de verdade, ele vai ser obrigado a sair do modo confortável e ir para o modo ação. E aqui é onde a mente dele começa a trabalhar. Porque uma coisa é uma mulher dizer eu mereço mais e continuar ali aceitando menos. Outra coisa é ele perceber, na prática, que o acesso mudou. Se ele responder com ambiguidade, tipo: você está exagerando, você está dramática, não precisa disso, você já tem o sinal mais claro do mundo, ele quer que você volte para o lugar antigo sem que ele precise mudar nada. E nesse caso, a sua resposta precisa ser breve e firme, sem debate. Algo como: eu entendo o que você pensa. Eu só estou sendo honesta com o que eu preciso. E você não discute. Discussão é combustível para quem vive de confusão. Se ele responder com promessas vazias: eu vou mudar, agora vai ser diferente, você é importante, mas sem nenhum plano concreto, sem consistência, sem atitude, você não compra. Promessa não é moeda. Presença é coerência, é esforço repetido, é. Se ele responder com ação, aí sim você observa. Ação é ele marcar, cumprir, manter contato com respeito, aparecer nos momentos difíceis também, não só quando está carente. Ação é clareza. Ação é constância por semanas, não por 2 dias empolgado. E mesmo que ele faça tudo isso, você não precisa se entregar correndo. Você vai devagar, com o coração na mão e os olhos bem abertos. Agora, talvez a parte mais importante de todas: você não fala essa frase para ativar o medo e ficar esperando ele voltar. Você fala essa frase para se proteger. O medo de perda nele é apenas uma consequência possível quando você muda de lugar. Mas o objetivo real é a sua paz. Porque a verdade é que você não quer um homem desesperado por te reconquistar por impulso. Você quer um homem que te escolha por consciência. E se ele só se mexe quando sente que está perdendo, isso já te diz muito sobre o nível de maturidade emocional dele. Por isso, enquanto ele processa, você não fica parada. Você reconstrói sua vida. Você volta para amigas, projetos, exercícios, sono, alimentação, cuidado. Você se dá o que você estava implorando para receber de fora: atenção, carinho, prioridade. E tem uma coisa quase mágica aqui, mas é totalmente real. Quando você volta a se escolher, você muda sua energia. Você para de implorar presença e começa a inspirar respeito. E respeito, quando é verdadeiro, muda o jogo. E eu vou te pedir uma honestidade radical. Se você tem pavor de ele ir embora, você vai ter dificuldade de sustentar qualquer limite. Então seu trabalho não é decorar frase, é fortalecer coluna emocional. É aprender a dizer eu prefiro ficar sozinha do que me sentir sozinha acompanhada. É aprender a não trocar dignidade por migalhas. E isso não te endurece, te cura. Agora me conta nos comentários, qual é o limite mais difícil para você manter hoje? O de não responder na hora, o de não aceitar sumiço, ou o de parar de fazer o trabalho emocional por 2. E se esse texto te ajudou a respirar um pouco melhor, manda para uma amiga que precisa ouvir isso sem julgamento.
Agora eu quero te levar para o lugar onde a teoria vira vida real, porque é aqui que muita mulher entende tudo, concorda com tudo, mas na hora de executar, volta para o padrão antigo por um motivo simples: ansiedade. Você muda a frase, muda a postura por 2 dias, e aí vem aquele buraco no peito, aquela sensação de e se eu estiver perdendo ele? E pronto, você faz contato, manda um tá tudo bem, tenta só conversar, e sem perceber você devolve para ele o conforto que tinha sido retirado. Não é falta de inteligência. É uma mistura de apego, medo de abandono e hábito emocional. Então vamos construir o que eu chamo de blindagem da dignidade. Não é virar dura. Não é virar fria. É aprender a não negociar a sua paz em troca de migalhas. A primeira coisa que você precisa aceitar é que o seu cérebro vai tentar te sabotar. Ele vai criar urgência onde não existe. Vai te dizer que, se você não fizer algo agora, vai acabar. Só que esse agora é a mesma armadilha que te prende há meses ou anos. A urgência é o jeito do apego te manter no ciclo. Por isso, a sua regra de ouro aqui é: nenhuma decisão importante é tomada no calor da falta. Se você está com o coração apertado, com vontade de correr atrás, você espera. Você respira. Você ocupa as mãos. Você toma água. Você anda. Você fala com alguém. Você escreve. Mas você não se entrega ao impulso. Eu vou te dar um exercício prático, simples e muito eficaz: a lista do custo invisível. Você pega um papel, ou o bloco de notas do celular, e escreve 2 colunas. Na primeira, você escreve o que você ganha mantendo essa dinâmica com ele: momentos bons, carinho eventual, companhia às vezes, a ilusão de que ainda existe chance. Na segunda, você escreve o que isso tem te custado: noites ansiosa, autoestima em queda, vergonha de si mesma, sensação de ser usada, tempo perdido, energia drenada, medo constante, instabilidade emocional. Quando você olha com honestidade, você percebe que o custo é alto demais para o pouco que vem. Essa lista não é para te deixar triste. É para te manter lúcida quando o coração tentar te vender migalhas como se fossem banquete. Agora, a segunda blindagem é o que eu chamo de coerência silenciosa. Não adianta você dizer uma frase bonita sobre se valorizar e continuar disponível do mesmo jeito. Coerência é quando você muda sem anunciar. Você simplesmente muda. Você não fica justificando seu limite. Você não pede permissão para ter padrão. Você não faz discurso. Você faz escolhas. E aqui vai algo que salva. Limite não se negocia, se apresenta. Quando você negocia limite, você coloca sua dignidade na mesa como se fosse mercadoria. Será que eu posso pedir isso? Será que eu estou exagerando? Não. Você não pede para ser respeitada. Você decide o que tolera e o que não tolera. E a pessoa, se quiser continuar na sua vida, se ajusta. Se não quiser, ela vai embora. E isso não é tragédia. Isso é filtro. A terceira blindagem é aprender a reconhecer os truques emocionais mais comuns, porque quando você muda de postura, ele pode testar para ver se você volta. E não é só com silêncio. Às vezes é com culpa. Ele pode dizer que você mudou, que você está diferente, que você está estranha. Às vezes é com charme. Ele aparece carinhoso por 24 horas, joga migalhas com glitter e some de novo. Às vezes é com raiva. Ele tenta te desestabilizar porque desestabilizada você corre atrás. O segredo não é responder com raiva ou com explicação. O segredo é responder com estabilidade. Se ele vier com culpa, você não se defende. Você não vira réu num tribunal emocional. Você apenas mantém: eu estou cuidando de mim. Se ele vier com charme, você não se derrete. Você observa se isso vira constância. Se ele vier com raiva, você não entra no ringue. Você sai da cena. Eu converso quando houver respeito. E acabou. Você não precisa vencer discussão. Você precisa vencer o padrão. E agora eu quero falar de um detalhe que é quase invisível, mas poderoso. Quando você aprende a dizer não para o que te fere, você abre espaço para o que te honra. Só que, no começo, o vazio assusta. Porque o cérebro se acostumou com o vai e vem, com a montanha-russa emocional. A instabilidade vira vício. Você passa a confundir ansiedade com paixão, urgência com amor, tensão com conexão. E quando você corta isso, aparece o silêncio. E o silêncio pode parecer solidão, mas muitas vezes é só paz. Paz é estranha para quem viveu em alerta por muito tempo. Por isso, enquanto você sustenta sua mudança, você precisa preencher sua vida com presença real. Voltar para você. Voltar para sua casa interna. E isso não é frase bonita, é prática diária. Dormir melhor. Comer melhor.
fazer algo pelo seu corpo, retomar um hobby, sair com amigas, organizar seus planos, aprender algo novo, fazer terapia se puder. E, principalmente, parar de tratar a atenção dele como se fosse a prova do seu valor. O seu valor não é medido pelo quanto alguém indeciso te procura. O seu valor é constante, mesmo quando ninguém está olhando. E aqui vem a verdade que dói, mas liberta. Se você só consegue manter limites quando tem certeza de que ele vai voltar, então você ainda está presa. O limite saudável não é uma isca. É uma escolha. Você se escolhe porque se escolhe, não porque ele vai reagir. A reação dele não pode ser a sua fonte de força. A sua força precisa vir de você. E quando ela vem, acontece um fenômeno curioso. Você para de implorar e começa a atrair. Você para de correr atrás e começa a ser encontrada. Não por mágica, mas porque você muda o tipo de acesso que permite. E eu não estou dizendo que isso é fácil. Às vezes dói. Às vezes dá vontade de voltar atrás. Às vezes você sente falta. Mas sentir falta não é sinal de que você errou. É sinal de que você estava vinculada. Você pode sentir falta e ainda assim manter o limite. Você pode amar e ainda assim se respeitar. Você pode desejar e ainda assim não se abandonar. Esse é o nível de maturidade emocional que transforma a sua vida. Se você chegou até aqui, faz uma coisa por você. Comenta "Eu escolho a minha paz" e escreve só uma situação em que você prometeu a si mesma que nunca mais vai se diminuir. E se esse vídeo te trouxe clareza, manda para alguém que você ama, porque tem mulher sofrendo em silêncio achando que é normal ser tratada como opção, e não é. Chegamos na parte final, e eu quero fechar isso do jeito mais útil possível, com clareza, com dignidade e com um plano mental para você não cair de volta no mesmo ciclo na primeira saudade que bater. Porque a saudade vai bater, a dúvida vai bater, o será que eu exagerei? Vai aparecer. E, se você não estiver preparada, você volta para o antigo papel sem perceber. Então a parte 5 é sobre consolidar. É sobre não só fazer ele te procurar, mas fazer você nunca mais se perder tentando ser escolhida. A primeira coisa que você precisa gravar é: o objetivo não é deixar ele emocionalmente abalado. O objetivo é você parar de ser emocionalmente explorada. Quando você muda a dinâmica, duas coisas podem acontecer. Ou ele cresce, assume, muda atitudes e te escolhe com clareza. Ou ele tenta te manter por perto do jeito antigo, com o mínimo de esforço, e aí você finalmente enxerga que não era amor maduro, era conveniência. Qualquer um desses resultados é vitória, porque ambos te devolvem para você. E aqui está a regra de ouro que sela tudo: palavras não valem nada sem padrão. Você não vai mais medir um homem pelo que ele fala num dia bonito. Você vai medir pelo que ele sustenta ao longo de semanas. Consistência é o novo romantismo. Presença é o novo eu te amo. Coerência é o novo saudade. Se ele voltar com discurso, com emoção, com promessas, com frases bonitas, mas sem mudança concreta, você não compra. Você agradece, respira e observa. Você deixa ele provar. Porque o que te feriu até aqui não foi falta de palavras. Foi falta de atitude. E o seu novo padrão é simples: você não se envolve profundamente com ambiguidade. Agora, se ele realmente quiser te ter na vida dele de um jeito saudável, você vai notar sinais bem específicos, e eles são muito diferentes do aparecer quando quer. São sinais como: ele assume o que sente sem te deixar em dúvida, ele marca e cumpre, ele não some, ele te inclui na vida dele com naturalidade, ele tem respeito quando você coloca um limite, ele não te pune com silêncio, ele não te deixa sempre esperando. E, principalmente, ele não te faz sentir que amar é mendigar. Amor de verdade não te humilha. Amor de verdade te descansa. E se ele não fizer isso, a sua resposta não precisa ser dramática. Você não precisa entrar em guerra, nem fazer textão, nem tentar explicar pela milésima vez. Você apenas volta para o seu eixo. Você repete com calma, quantas vezes for necessário, o mesmo padrão. Eu entendo, mas do jeito que está, não serve para mim. E você segue. Porque você não está mais tentando convencer alguém a te amar direito. Você está se comprometendo a não aceitar menos do que merece. Agora eu quero te dar um acordo interno para você não se sabotar. Você vai sentir vontade de mandar mensagem quando estiver carente, triste, insegura ou com saudade. Então você precisa de um protocolo. E o protocolo é: quando a saudade vier, você não fala com ele primeiro. Você fala com você. Você escreve. Você desabafa com uma amiga. Você faz algo físico para descarregar a ansiedade. Você toma um banho, sai para caminhar, coloca uma música, organiza uma gaveta, qualquer coisa que tire você do modo implorar.
Porque quase sempre a vontade de mandar mensagem não é amor. É abstinência de atenção. E aqui tem um detalhe importante. Uma mulher se cura quando para de pedir para alguém provar que ela é digna. Você já é digna. Você não precisa ser escolhida por um homem confuso para ter valor. A escolha dele não define a sua qualidade. Define a maturidade dele. E quando você entende isso, você para de implorar e começa a selecionar. Você se torna seletiva, não por arrogância, mas por autocuidado. Você começa a olhar para as pessoas com uma lente nova. Essa pessoa me traz paz ou me traz ansiedade. Essa pessoa acrescenta ou drena. Essa pessoa me escolhe ou me administra. Porque relacionamento bom não é aquele que te deixa em alerta o tempo todo. Relacionamento bom é aquele em que você consegue respirar. E sabe o que acontece quando você realmente incorpora isso? Você muda o tipo de homem que tem acesso a você. O indeciso, o conveniente, o que some e aparece, o que te usa como terapia e depois desaparece, começa a não caber mais. Você sente repulsa do que antes você chamava de normal. E isso é cura. Agora eu quero fechar com uma imagem mental. Pensa em você como uma casa. Por muito tempo, você deixou a porta aberta para alguém entrar quando quisesse, sujar o chão, mexer nas coisas, sair sem avisar e voltar como se nada tivesse acontecido. O que você está fazendo agora é colocar uma porta de verdade. Com fechadura. Com regra de entrada. Não para virar prisão, mas para virar lar. Um lar é acolhedor, mas não é vulnerável a qualquer um. E quando você vira lar para si mesma, você para de correr para a rua cada vez que alguém te assobia. Se você quer uma frase final para carregar como lembrete, é esta: eu não imploro por clareza. Eu não me diminuo para caber. Eu não aceito migalhas com o nome de amor. Eu escolho a minha paz, e quem quiser caminhar comigo precisa me escolher com a mesma firmeza. Agora eu quero que você participe aqui comigo. Comenta chega de migalhas e escreve qual foi a maior coisa que esse padrão tirou de você, sua paz, sua autoestima, seu tempo ou sua alegria. E se você conhece alguém que está vivendo isso, compartilha este vídeo. Muita gente assiste conteúdos como esse e não se inscreve. Então verifica agora se você está inscrita, ativa as notificações e fica comigo por aqui, porque toda semana tem conteúdo novo para te ajudar a se reconstruir e se posicionar como a prioridade que você sempre foi. E se você guardar só uma coisa de tudo isso, que seja esta: amor de verdade não te deixa em alerta, não te coloca para disputar atenção, não te faz mendigar presença. A partir de hoje, no Dona de Si aos 60, você vai treinar um novo hábito: sair do lugar de opção e voltar para o lugar de mulher inteira. Você não precisa provar valor para quem só oferece dúvida. Você não precisa se explicar para quem só aparece quando é conveniente. Você merece clareza, constância e respeito, e se não vier de fora, começa dentro. Agora me conta nos comentários, qual limite você decidiu manter a partir de hoje? E se esse conteúdo te trouxe clareza, compartilha com uma amiga que está se perdendo tentando ser escolhida. E aproveita para verificar se você está inscrita no canal e ativar as notificações, porque tem muita mulher assistindo e esquecendo de se inscrever. E eu quero você aqui comigo, semana após semana, até essa versão Dona de Si virar o seu novo normal.